Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Olá você, uma boa tarde. Está começando aqui mais um Conversando com Elias Ferreira, porque eu entendo que é conversando que a gente compreende, porque eu entendo que é conversando que a gente se entende. Então vamos falar sobre justiça do trabalho. Há quem pensou e pensou errado que a justiça de trabalho nem precisaria existir. Esse pensamento aconteceu agora há pouco. Muito fizeram para que a gente não tivesse justiça do trabalho. Mas será que é assim mesmo? A justiça do trabalho não precisa existir? Então por que trabalho escravo ainda existe no ano de 2025? Não precisa existir? O que é CLT? Se CLT é ruim, é algo que a gente pode prescindir? O que é pejotização? Será que as pessoas que estão agora nos aplicativos, aí circulando pela nossa cidade, são ou não são empregados? Tem muita coisa para a gente discutir, porque quando a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre, talvez, o maior diálogo social em todos os tempos. Sempre que existiu o homem, existiu alguém que trabalha para alguém. Alguém que presta o serviço ou faz um produto para alguém. Alguém que dispõe do seu trabalho e alguém que ganha com esse trabalho. Olha, eu estou aqui com alguém que conhece todos os lados dessa moeda, porque é desembargador do Tribunal da Regional aqui do Trabalho, do TRT 19, nasceu em Murici, lá na zona da Mata do Estado, é o primeiro alagoano a presidir e o 11º de sua história a estar por lá. Ele é bacharel em Direito pelo SESMAC, é pós-graduado em Direito Processual e Direito do Trabalho, atuou como advogado trabalhista durante mais de 20 anos. Em 1995, ele foi nomeado juiz classista suplente do TRT, da 19ª Região. Em 98, juiz classista titular do órgão. Eu falo sobre Marcelo Vieira, José Marcelo Vieira de Araújo, desembargador do Tribunal de Justiça, ele que hoje ouvidor, da Escola Judiciária aqui do Trabalho, ocupava o cargo da ouvidoria do órgão também em outras oportunidades. Doutor Marcelo Vieira, é um imenso prazer tê-lo aqui, porque quando a gente fala em trabalho, a gente fala em vida. Desde que ser humano é ser humano, que a gente tem essas relações. E sempre foram conflituosas. Mas o Brasil, em determinado momento, doutor, disse, olha, a gente não precisa da justiça do trabalho. Alguém pensou em acabar com a justiça do trabalho e a gente vai falar sobre esse tema aqui. Prazer tê-lo aqui, uma boa tarde. Boa tarde, Elias, boa tarde a todos os juízes do trabalho, a todos os servidores da Justiça do Trabalho, aos meus eternos amigos advogados, especialmente os trabalhistas, a toda a sociedade civil de Alagoas, empregados, empregadores, bons empregadores, sindicalistas. E você começou, como sempre, muito feliz em falando do conversar que se entende. E essa sempre foi a vocação da Justiça do Trabalho, conversar e conciliar. Desde os tempos em que era justiça da conciliação e do julgamento, primeiro priorizava a conciliação, Como hoje, em todas as fases do processo, cabe a conciliação. E essa Justiça do Trabalho, que desde os primeiros passos no direito, como estudante, depois como advogado e hoje como juiz do trabalho, que me encantou, que me seduziu. E continuo a ser um defensor intransigente da justiça do trabalho e da necessidade da sua existência. E esses enfrentamentos, que não é o primeiro nem vai ser o último, em que a justiça do trabalho sempre teve nessa resistência. Algumas pessoas querem, às vezes, diminuir a competência e outros mais ousados, em tempos passados, queriam até extinguir a nossa justiça do trabalho. E todas as vezes que tem esses embates,
graças a Deus, a organização da Justiça do Trabalho e o apoio que sempre recebeu da sociedade, da advocacia, do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos, de todos que conhecem a Justiça do Trabalho, esse apoio, sempre que aconteceu esses ataques à Justiça do Trabalho, nós voltamos mais forte. Foi assim, né, na emenda 45, quando voltamos com um poder maior de competência. Será assim também, porque existe também tramitando no Congresso Nacional projeto de lei, né, que acho que é uma PEC, que também amplia a nossa competência, principalmente pela qualidade dos serviços que nós prestamos à nossa sociedade e pela credibilidade que, graças a Deus, nós temos junto a essa sociedade que tanto é solidária à nossa Justiça do Trabalho. Desembargador Marcelo Vieira, quem é a Justiça do Trabalho na atualidade? Por que ela é necessária? A Justiça do Trabalho, quem é e quem sempre foi, é a justiça que tem um cunho social muito forte, né? O nosso país, e também aí complementando o que você falou, não existe Justiça do Trabalho só no Brasil. Isso é um argumento falso, né? Existe em diversos países e em diversos continentes. E no nosso caso é um diferencial por conta de quê? Por conta das distorções sociais que existem no nosso país. Ainda existe, Elias, na nossa atualidade, pessoas que não têm direito à moradia, que não têm direito ao pão nosso de cada dia, o pão sagrado, e, consequentemente, que não têm direito ao trabalho decente, ao trabalho digno. E por que é necessário a Justiça do Trabalho? Para tentar dar um balizamento, né, uma aproximação. E nós somos especialistas nisso. A Justiça do Trabalho, nossos juízes, servidores, são treinados, são formados para isso, para dirimir, para conciliar ou julgar esse conflito. E muitas vezes é conflito de pessoas muito distantes social. Há um princípio, né, que prevalece, me parece, para toda a justiça, para o trabalho principalmente, que é tratar os diferentes de forma desigual. E a justiça tem feito o seu papel, tem cumprido a sua missão. Claro que aqui e acolá com falhas, como tudo que é feito pelos seres humanos. Agora, doutor Marcelo, tem um princípio que parece ser muito caro para a Justiça do Trabalho, que eu gostaria que o senhor esclarecesse para a comunidade, para o cidadão comum, que se utiliza, inclusive, desse princípio por lá, que é o princípio da primazia da realidade. E o porquê dele? E o porquê que estão querendo combatê-lo? É firme, a Justiça do Trabalho é como o trabalhador, todo dia tem que saltar um muro, e normalmente é um muro enorme, desembargador. É um princípio, como você falou, um princípio muito caro para a nossa justiça, que é o princípio da primazia da realidade dos fatos, que muitas vezes sobrepõe, né, ao documento formal. E por que isso, né? Porque, Elias, você é um cara de formações múltiplas, né, acadêmica, jornalista, advogado, mas muita boa parte dos nossos jurisdicionados são pessoas analfabetas, semi-analfabetas, como era minha mãe, o meu pai. Então, como é que pode exigir que uma pessoa dessa tenha conhecimento do que é um contrato, do que é o formal, do que ele assinou? Se você, não sei se você concorda, se os nossos ouvintes também concordam, eu digo isso que ontem mesmo fui buscar um carro numa revisão. E aí já dá aquele papelzinho, assina aqui. Eu, formado, né, conhecido, aí já diz onde está o xizinho para assinar. Vai no banco, acaba assina aqui. Às vezes quando quer ler isso, não, rapaz, pode, é formal, faz parte. Você imagina numa relação com uma pessoa que não sequer sabe ler ou mal ler. Né? E por que esse princípio? Porque para a Justiça do Trabalho, que nós temos que ver a substância maior daquela relação. E qual é que é isso? A realidade dos fatos. A realidade dos fatos batem com a realidade do documento? Muitas vezes não bate. E aí tem que se fazer a apuração dessa relação. Eu digo muito, você falou aí nesses trabalhos modernos, nessas plataformas, né, de pejotização, uberização. E foi uma vez que eu fui fazer uma fala e confesso que me emocionei, porque no dia que eu fiz a fala, eu sou, como você falou, sou de Murici com muito orgulho, encontrei aqui um conterrâneo que conhece toda a família aqui dos Vasconcelos, e fui levar a minha filha num colégio aqui na parte do Farol. Quando vou descendo, dia de chuva, está descendo também um menino, né, um jovem, naquela bicicleta, freando com o pé, porque a bicicleta não tinha freio. E é uma realidade que a gente vê muito, né?
Normalmente são homens, né? Eu nunca vi nem meninas, mas são meninos jovens, 14, 15 anos, numa bicicleta normalmente velha, carregando nas costas uma caixa que não é dele, dentro da caixa comida também que ele não pode comer, e quer nos convencer que eles são empreendedores. Empreendedores de quê? Então, a realidade dos fatos que é você analisar o caso conforme o fato real. Agora, doutor Marcelo Vieira, o que é que mais lhe angustia? O senhor esteve em todos os lados dessa discussão. O senhor é advogado, o senhor na condição de juiz classista, agora na condição de desembargador, e aí cuida das coisas que são macro, dentro da discussão das relações trabalhistas. O que é que ainda é um grande desafio para a Justiça do Trabalho, algo que ainda angustia e que precisa ser resolvido? Nesse momento, Elias, são diversas coisas, mas nesse momento talvez o que mais incomoda a Justiça do Trabalho é quando querem diminuir ou restringir a nossa competência material, em razão principalmente da matéria. Você falou aí, né, de algumas decisões, né, de pejotização, de uberização. O que é que a gente quer e defende? Que deixe com a gente o que a Constituição manda. Artigo 114, né, que compete à Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias das relações de trabalho e outras. Não é só da relação de emprego. E por que a gente? Por que a Justiça do Trabalho? Porque aqui é a melhor preparada em tudo, né? Não que os outros juízes não sejam preparados, mas nós fomos preparados para isso, para dirimir relações de emprego, de trabalho, né? Os nossos prazos são os prazos mais confortáveis, e quando querem diminuir essa competência nossa, ou restringir, dificulta para todos. Então essa é a nossa angústia maior, né? Mas com certeza vamos superar, né? Nós confiamos muito na sensibilidade, na serenidade de todos que julgam, inclusive dos tribunais superiores. Como é que o senhor tem recebido aí essa situação da prevalência do acordo sobre a lei? Eu sou de um tempo que a lei era lei e ninguém poderia ser maior que a lei, nem mesmo os magistrados. Eis que agora o acordo vale mais do que a lei, doutor. É uma também das nossas falas por aí afora, é que o pessoal às vezes pergunta, a decisão não é para ser cumprida? Claro que é para ser cumprida, como também, e não é para ser respeitada, também ser respeitada. Como também é para ser respeitada a Constituição e as leis, como você falou, né? E aí esse acordo também vai naquela mesma linha, né? Os trabalhadores estão preparados para fazer acordos individuais com empregadores, que muitas vezes é comum ter uma situação de assistência jurídica melhor do que a do empregado. Não sei se você lembra, quando foi feita aquelas comissões de conciliações prévias, existiam as comissões que eram dentro das usinas, na sala da usina, na sala das empresas. Eu falo usina porque assim, é um setor que emprega ainda muita gente. Muito. Então é lá. Então aquele ambiente é um ambiente neutro para uma conversa, para uma conciliação? Me parece que não, né? E aí tem um ditado que diz que a necessidade é a irmã da covardia. E aí a pessoa que está necessitando, como eu digo, de um trabalho, né, às vezes de uma verba rescisória para cuidar de uma mãe que está convalescendo ou está se tratando de uma doença grave como câncer, ele tem uma independência emocional, econômica para decidir isso, ou ele precisaria de uma assistência de um sindicato, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho ou da própria Justiça para decidir isso melhor? Me parece que é razoável que sim. Então a nossa realidade é uma realidade às vezes diferente de outros setores. Essa realidade também tem que ser avaliada. É uma falácia dizer que a Justiça do Trabalho é uma justiça só do trabalhador e não do empregador? Extrema falácia, divulgada por quem a Justiça do Trabalho incomoda. E por que a Justiça do Trabalho incomoda? Como digo, nós temos erros e acertos, mas temos mais acertos. E por que incomoda? Porque é uma justiça que tem mostrado, com os dados estatísticos e com as ações, que é uma justiça que julga normalmente de acordo com os fatos que estão no processo, fora dos autos, fora do mundo, né? Os dados estatísticos nossos mostram que não é essa a realidade, que as nossas decisões não são majoritariamente favoráveis 100% ao empregado.
As decisões são majoritariamente procedentes em parte, mas muitas improcedências, muitas condenações, às vezes, com litiga de má-fé, inclusive o empregado. Então é falácia, e não é falácia por falta de conhecimento, é proposital, para tentar diminuir essa importância da Justiça do Trabalho, que não só julga, mas tem avançado, e você tem acompanhado como presidente do Sindicato dos Advogados, como jornalista, o avanço que a Justiça do Trabalho tem na aproximação com a sociedade, né? É trabalho com índios, com quilombolas, é trabalho com moradores de rua, é trabalho com pessoas deficientes, é trabalho com menores aprendizes, pessoas prestando serviços como voluntários autistas. Isso é uma coisa muito bonita que aproxima cada vez mais. Isso incomoda algumas pessoas que não querem essa realidade nova da nossa justiça. Agora, doutor Marcelo Beira, como é que o senhor tem... é claro que essa dedicação toda à Justiça do Trabalho, isso já lhe fez observar cenários de relações de trabalho extremamente degradantes. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos um trabalho degradante na cana-de-açúcar, e as ações da própria Procuradoria Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, junto com o próprio tribunal, com outras instituições, vem combatendo isso. Mas em 2025, agora, enquanto estamos conversando aqui, tem trabalhadores em situação análoga à escravidão que não foram descobertos pela fiscalização. Como é que o senhor observa essa relação ainda nos dias atuais? Com muita tristeza, Elias. Eu sempre divulgo demais, né, e dou muito áreas a isso. Eu sou natural de Alagoas, de Murici. Por quê? Porque aí eu também, diz o professor Delcio, nós falamos aqui há pouco tempo nele, que Alagoas é terra de muro baixo. Então todo mundo se conhece. Nós viemos de uma realidade, né, onde quase que 100% das reclamações trabalhistas, isso no passado, no meu início da advocacia, era de pleiteando o vínculo de emprego, porque quase 100% não tinha relação de emprego. Hoje mudou. Você também acompanhou que quase que nós não tínhamos concursos públicos, e quando tinha, o pessoal tinha muita desconfiança, né? Você acompanhou também, que sempre participou de tudo isso, que nós temos casos que, vizinho à minha terra, Murici, um advogado saindo da Audiência União foi assassinado antes do entroncamento de Messias. Eu tenho um recorte de jornal, Elias, onde em 81, mais ou menos, um trabalhador foi puxado pelas ruas de Murici, pela corda amarrada no pescoço, por um vigia. E quando chegou na delegacia, quem foi preso? O trabalhador, né? Eu sou de uma geração onde naquele entroncamento que entra para Messias, para Murici ou segue para Recife, houve um acidente onde mais de 15 pessoas faleceram, a maior parte criança que ia acompanhar o pai no trabalho, e sob o argumento, é melhor ele estar comigo que estar na rua. E é onde é o lugar ideal para aquela criança estar, como hoje tem melhorado muito. Na sala de aula, na creche, estudando, sonhando com dias melhores. E essa realidade mudou? Mudou. Nós não estamos no céu de brigadeiro, mas mudou, e mudou bem, né? Mudou, e por conta de quê? Conscientização da sociedade, atuação da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, sindicato, OAB, tudo isso em comum acordo. Então a realidade hoje é outra. E a Justiça do Trabalho também evoluiu. Hoje não se decide mais só sobre 13º, vínculo de emprego, se tem ou não tem. Hoje nós estamos decidindo se tem a igualdade de oportunidade, se ainda prevalece o trabalho, né, famigerado trabalho escravo, que ainda prevalece. Essa questão que eu falei, que eu pensei que não existia mais, né, a questão de assassinar um empregado porque ele ousou fazer uma reclamação contra seu ex-empregador. E eu li há pouco tempo que no vizinho estado de Pernambuco, um médico e militar é suspeito de ter assassinado um ex-empregado, porque teve essa ousadia. E antigamente, bem antigamente, né, você deve lembrar, existia até as relações de quem reclamava para ser condenado a não ter um novo emprego. E a Justiça do Trabalho contribuiu muito. Figuras que ainda estão aqui na Justiça do Trabalho, juízes, procuradores, advogados, outros que foram para outro estado e outros que já partiram, né? Deve estar lá ao lado do Pai, ao lado de Deus, o lugar dos bem-aventurados, como o histórico advogado Carmil Vieira, né? Que foi um combativo advogado e
combatia tudo isso. Então a Justiça do Trabalho ela tem uma importância muito maior do que se imagina ou que se divulga. Fundou o nosso sindicato, né, Dr. Carmil, e que hoje é homenageado pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho aqui em Alagoas. Existe um plenarinho lá que leva o seu nome, uma homenagem muito justa. E você não sabe quantos parabéns eu recebi com aquela homenagem. Foi? Foi. Rapaz, parabéns por quê? Aí contava a história do Carmil, às vezes com história que eu não conhecia. Como parte da história dele que eu conheci só no sepultamento. Que ele tinha sido padre, que era discípulo e seguidor de Dom Helder, que tinha se formado com mais de 40 anos, nascido no sítio no interior da Paraíba. Essas coisas que, eu digo, ele era mais do que eu imaginava. Bem, Dr. Marcelo Vieira é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Alagoas, com uma vivência muito grande acerca das relações trabalhistas. Tem um apelido agora que a moçada mais jovem, quando quer assim agredir o outro, chama ele de seletista. Dr. Marcelo Vieira, por favor, fala um pouco sobre a CLT. Já tem tantos anos. Ela ainda nos é útil? Continua sendo útil. Quando ela completou os 70 anos, eu escrevi um artigo, né, chamando ela de velha, mas necessária. Né, e ela continua sendo útil. Claro que com as suas atualizações. Não se pode comparar o trabalho de hoje com a época que ela foi criada e necessariamente. Para quê? Para fazer um código das relações de trabalho que disciplinasse o que é que se caracteriza a relação de emprego. Né, artigo 2º, 3º, quando é que se pode ser considerado que aquele contrato é nulo, artigo 9º e tal. Então, assim, o momento que ela foi criada era um momento diferente, mas ainda continua necessária e utilizada com as suas atualizações, né, com a sua essência mais nova. Mas a base dessa relação de emprego está ali. Está ali, continua ali. Eu preciso, enquanto mulher, ter a minha licença maternidade, eu preciso do meu 13º, do descanso, das férias, etc. E tudo isso está ali. De tudo isso. Como eu digo, atualizada com as coisas novas, né? Com uma reforma que tem algumas coisas positivas, com as férias que pode ser dividida, né? Com diversas outras atualizações, mas continua... Formas de contratações novas. Forma de contratações, que também existe, né? A gente falou aí questão das linhas de contratações, mas existem contratações novas, contratações que podem ser feitas sem um vínculo de emprego, que não cause prejuízo nem ao empregado, nem ao empregador e nem à União, que também sofre muito com a pejotização quando fraudulenta. Olha, a gente está conversando aqui com o desembargador Marcelo Vieira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Vamos fazer aqui um breve intervalo conversando com Elias Ferreira. Volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Estamos de volta com Conversando com Elias Ferreira, conversando que a gente compreende, conversando que a gente se entende. Hoje recebendo aqui o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nosso TRT em Alagoas, desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. Marcelo Vieira, assim é conhecido, para a gente conversar um pouco sobre as relações de trabalho, o direito do trabalho e o papel que cumpre os tribunais do trabalho espalhados pelo país. Doutor Marcelo, nós estamos num momento extremamente desafiador. Porque, doutor Marcelo, nós temos essa situação onde, apesar das modificações legislativas que tivemos nos últimos 8 anos, e foram muitas, nem todas tão boas, aliás, eu gostaria que o senhor se debruçasse sobre elas, nós ainda, e mesmo com esse leque agora de contratações, eu não tenho mais só uma contratação como no passado, eu posso contratar só durante alguns dias, eu posso contratar e não ser necessariamente uma inscrição em carteira, eu tenho opções. Apesar disso, há um tipo que as pessoas estão se apegando, que é o tal do PJ, do pessoa jurídica, que brasileiro gosta desses nomes e dá nomes a nomes.
pejotização. É uma discussão muito efervescente, porque ela vem, pelo menos essa é uma opinião minha, carregada de desinformação. Não se explica às pessoas corretamente qual é o significado para o seu futuro nessa relação como PJ, doutor. Você aí usou bem a expressão, né, que é uma palavra que me parece de verdade não existe ou não existia. Não existe, né, na língua portuguesa, é um neologismo e que é fruto de quê? Né? Desse modelo novo que pode existir de contratação através de PJ, né, de pessoa jurídica, onde um cidadão, uma cidadã, ela cria uma empresa normalmente, e aquelas empresas MEI, né, para poder fazer um contrato com o que ela vai prestar serviço. E, na verdade, na nossa visão, boa parte dessas contratações de PJ tenta dar uma burlada na legislação para se esquivar das obrigações trabalhistas e também das obrigações previdenciárias e outras com o Estado. E que prejuízo causa? Digo isso em boa parte. Existe a pejotização, existe as contratações com pessoas jurídicas que são lícitas, que são legais, que é aceito em qualquer ramo do direito. Mas existem algumas que é difícil, né, quem trabalha com qualquer razoabilidade acreditar nisso. Nós conversamos aqui informalmente, né, que existe aí algumas propostas e me parece que até alguns casos reais, o nosso tribunal, pelo menos eu não tenho notícia, de pejotização com gari. Né? E porque o gari é menos qualificado do que um médico, do que o jornalista, do que um advogado, ele é menos informado, normalmente recebe uma remuneração menor e tem maior necessidade dessa proteção. Proteção de quê? De ter os seus direitos trabalhistas segurados, de ter suas férias, de ter seu 13º, de ter direito a um auxílio previdenciário com acidente, que normalmente esses tipos de trabalhadores, eles só têm um vínculo de emprego, até pela carga horária que ele cumpre e pelo desgaste físico que ele tem, diferente de outras categorias. E que prejuízo causa? Todos esses e mais aqueles, né, quando precisa de uma agência previdenciária, quando daqui a uns tempos, depois chegar na sua idade, né, de se aposentar, como é que vai sobreviver? Vai ficar naquele limbo, nem se aposenta e nem arruma mais novo emprego. Vai ficar aí perambulando pelas ruas, na margem da sociedade, estendendo a mão para pedir alguma coisa. Né? E claro, a gente dizendo, isso aí porque não procura um trabalho, porque não tem mais oportunidade, e naquela atividade dele, Elias, da mesma forma, nessa parte como um trabalhador rural, ele não é mais aproveitado, por quê? Porque exige um desgaste, existe um esforço físico grande. A pesquisa do Ministério do Trabalho que diz que a duração de vida útil de um cortador de cana é menos de 20 anos. Por quê? Por conta da quantidade de flexões que ele faz, do desgaste, da temperatura que ele trabalha. Então, quando chega a uma certa idade, fica meio descartado. Então, a pejotização de forma transparente, correta, ela deve ser aceita, né? Com as pessoas que têm a independência, têm a clareza nas uns contratos, mas boa parte, ela me parece que tenta burlar a lei. Agora, falei para você aqui recentemente, nós tivemos um caso de um servente de pedreiro, trabalhava para uma construtora que prestava serviço a uma prefeitura. O juiz de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego, a empresa recorreu ao mesmo tempo para o TRT, e, ao mesmo tempo, fez uma reclamação no STF. E o STF determinou que nós remetesse esse processo para a Justiça Comum. E aí, na minha visão, é um processo que tende a ser muito demorado e que, ao final e ao cabo, quando for analisar os fatos, aquela famosa que você falou, primazia da realidade, né? Venha de volta para a gente depois de um longo caminho cansativo que talvez o próprio reclamante não suporte esperar. A Justiça Comum já não suporta a demanda que tem. A quantidade de processos, e a ainda complexidade de competência. Uma complexidade da qual não é especializada. Não se preparou para aquilo. É algo temeroso sob o ponto de vista da justiça, da palavra, conceito, concepção de justiça, que pode ali ser extremamente temeroso. E a parte hipossuficiente nessa relação é o trabalhador, né, doutor? Acredito que ninguém tenha dúvida disso, não, né? Com certeza, né? E mais ainda, né, aquela invasão na nossa competência.
Diz o nosso atual presidente do TST que competência é igual a cafezinho, ninguém rejeita. Então, assim, a nossa competência é o que nós estamos mais dedicados a mantê-la. Não é dizer que se existe ou não existe a relação de emprego, e vai decidir isso depois que analisar o processo, que vê os fatos do processo. Agora, doutor Marcelo Vieira, há uma discussão muito grande, muito forte, e com uma tendência, pelo menos é o que se apresenta momentaneamente, de uma mudança na jornada de trabalho. O senhor acompanha isso há muitos anos. Como era essa jornada de trabalho que nós temos hoje? Sempre foi essa? A gente já evoluiu para essa e agora precisa evoluir para uma outra, porque isso vai terminar na Justiça do Trabalho. Vai. E eu tenho que ter cuidado aqui nos meus pronunciamentos, por conta de que, como deve terminar lá na Justiça do Trabalho, a gente tem que analisar cada caso, cada processo, pelo que tem nos autos, né? E me parece ainda que o nosso Tribunal Superior do Trabalho, os nossos TRT também, não se debruçaram, até porque também não se colocou. Existem projetos na Câmara Federal, né, no Congresso, em que propõem as mudanças, que já houve alguns avanços, né, com relação a mudanças, com relação a essa carga horária, né, essas mudanças da carga horária. E a tendência, ao meu sentir, é que essa mudança vai continuar existindo. Por conta de quê? Por conta de duas coisas principais, né? Primeiro, a modernização que existe no trabalho. Existem diversos tipos de trabalho que não é necessário ir fisicamente. Pode ser feito de forma remota, pode ser feito de forma alternativa. E também a conscientização que deve existir, Elias, de toda a sociedade, que o empregado ele rende mais, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, quando ele tem respeitado os seus horários de descanso, os seus horários de lazer, os seus horários com a família. Então essa mudança, por exemplo, 6/1 ou 5/2, pode, e também tem estatística sobre isso, tem estudos sobre isso, pode trazer benefício também para o empregador. Parece uma coisa absurda de imediato. Como é que um cara que trabalha 6 dias e folga 1, vai render menos do que aquele que trabalha 5 dias e vai folgar 2? Diversos estudos que mostram isso. Porque naqueles 2 dias de folga ele vai descansar, ele vai recuperar suas energias, ele vai voltar mais disposto ao trabalho, como é necessário o intervalo intrajornada, o intervalo diário, o intervalo de pessoas que trabalham em alguns ramos que exigem um período menor, né, para poder ter essa recuperação física e mental. Então, a princípio, assim, é uma ideia simpática. E claro que acompanhando por todos os estudiosos, né, do direito, da medicina, esse avanço que se propõe. Bom, é uma proteção na saúde também do próprio trabalhador. A gente tem um adoecimento muito grande e as doenças mentais, elas têm tomado um corpo muito, muito presencial. A gente percebe de que com o ingresso da fiscalização mais efetiva de Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, as procuradorias, enfim, os equipamentos de proteção individual estão mais presentes, os protocolos de prevenção de acidentes estão mais presentes, então aquilo que era mais físico está mais monitorado, mas tem as doenças mentais e estas estão explodindo. Estão explodindo, Elias, e me parece que na grande parte não tem medidores, né? Você é hipertensa, você mede lá a sua pressão, faz aquele mapeamento e identifica, né? Você tem aos que são diabéticos, né? E faz também o mesmo monitoramento de glicemia e outros. Você tem aquele acompanhamento que diz, não, isso aqui está pré-diabético, diabético, hipertenso, grave, moderado, mas para doenças mentais, me parece que para grande parte não tem isso. Você não sabe, né, como está chiando lá dentro, chiando aquela expressão da bomba, né, que qualquer tempo pode explodir. E você vê exemplos de diversas categorias, de diversos níveis, tanto sociais como de idade, né, até que ponto aquela pessoa suporta aquilo, né? E aí a gente estava falando aqui da questão da redução. Quanto benefício traz você ter um dia de descanso com a sua família, com o seu lazer, o que gosta de jogar bola, o que gosta de tocar violão, o que gosta de fazer um trabalho voluntário,
E quanto isso rende de volta ao trabalho? Ou aquele trabalhador insatisfeito, cansado, física e mentalmente, que é principal, vai render alguma coisa? Ou ele precisa realmente desses intervalos? E hoje eu acho também que existe empresários, empregadores que têm se conscientizado disso. E a X Trabalho também, como eu disse, sabe, como também junto com os outros órgãos, tem dado também a sua contribuição, tem promovido palestras, roda de conversa, onde tenta, antes de julgar, antes de punir, se é a expressão que alguns acham, é conscientizar o que custa para aquela empresa cumprir com aquela obrigação que tem de proceder com esses intervalos, e o quanto o bem-estar provoca aos seus empregados e à própria empresa. Bem, doutor Marcelo, os contratos de trabalho, eles têm sido agora em um maior número. Nós temos determinado, prazo indeterminado, tem trabalho que é parcial, tem home office, mas tem uma categoria, pelo número de pessoas nessa categoria, que tem tido uma dificuldade muito grande de transformar trabalho em emprego. E é uma discussão que ainda está nos tribunais. Naturalmente o senhor não vai poder se manifestar do ponto de vista concreto, concreto, mas como é que o gato mia, tem pelo, cauda, tem patinha, dá os saltos, ele não consegue ser gato? Como é que os trabalhadores, os motoristas por aplicativo, não conseguem ser compreendidos, porque tem alguém que diz lá: quanto tempo eu posso trabalhar? Se eu trabalhar, quanto é que eu ganho? E isso não consegue. Eu não entendo. Mudaram assim os princípios que regem a formalidade dessa relação? Não, mudou a relação, mas esse princípio não. E você falou aí, né? O gato mia, tem um peluzinho, tem tudo, as unhas grandes, mas não é o gato. Nesse caso concreto do Uber, e eu muitas vezes, a minha decisão aqui é primeiro pela nossa competência, né? Como não existe uma decisão vinculante dos tribunais superiores, nós temos essa liberdade de entendimento. E nós vamos ver os fatos concretos. Eu e o próprio tribunal tem julgado casos em que reconhece o vínculo e que não reconhece, baseado em quê? No princípio da primazia da realidade dos fatos. Se o reclamante, o motorista de aplicativo, diz lá, com toda liberdade, perante um juiz, acompanhado do seu advogado, que não é obrigado a ir em tais horários, que se não quiser trabalhar a certos dias ele não vai, que pode se fazer substituir por um filho ou uma outra pessoa, né? Aí vem a pessoalidade. Então, com a mesma regra que sempre existiu, né? Não é a relação do emprego. Mas se existe aquelas outras, né? Todas aquelas 4 principais características, tem que existir a relação do emprego. E por trás tem que ter alguém que esteja ganhando, que seja empresário, que seja investidor, que seja dono da plataforma, né? Tem que o risco do negócio é sempre do empresário. Olha só, então é possível, é uma discussão que inclusive está num campo maior agora. Correto, né? correto. O Supremo tem se debruçado por isso, já teve algumas decisões monocráticas. Já. Nesse sentido. Parece que é de turma já, me parece, né? Mas não é pelo menos no meu entendimento, o que chegou para a gente, não é nada vinculante, que se for Uber não é relação de emprego, não é da nossa competência. Agora, é preciso que as pessoas compreendam da seriedade dessa discussão. O indivíduo que faz 1 hora por dia, ou quando larga do trabalho, coloca o aplicativo e chega até em casa, isso não é relação de emprego, gente. Correto. Os mesmos princípios antigos, né? E acontece, né? Acontece, você deve conhecer, como você, como diz, gosta muito de rodar e rodar para conhecer não só a sociedade, até a própria cidade. Tem aquele mesmo, né, que trabalha um horário ou outro, quando pode, usa o carro para o aplicativo, passa dias sem usar, não tem essas obrigações que o empregado tem que ter, né? Então esse não tem como se configurar. Imaginando que foi configurado, eles passam a gozar dos mesmos direitos? Todos os direitos. CTPS assinada, CTPS, né? E tudo que advém com ela? Isso aí. E claro que assim, provavelmente nesse reconhecimento, proporcional à sua carga horária, né? Porque muitas vezes existe o reconhecimento da relação de emprego, não naquela carga horária tradicional de 40 horas, 30 horas, dependendo do que foi apurado nos autos. Olha só, isso é super importante, porque esses contratos precisam
ser cumpridos por empregados e também por empregadores. Elias, deixa eu só interromper, essa é a minha posição. Por exemplo, tem muitos colegas, não sei se, porque eu sou da segunda turma agora, muitos colegas que já entendem pela não competência da Justiça do Trabalho. Eu entendo pela competência, regra geral, a meu entendimento pela competência, e com relação à relação do emprego ou não, de acordo com a realidade dos fatos, do processo. Esse é o elemento fundamental, a realidade para qualquer tipo, né, do reconhecimento em relação do emprego. Assim, tem que ver, não é nem qualquer tipo, como nós falou, é um princípio caro para a nossa justiça, é a realidade dos fatos. Se eu entendo pela competência, mas se os fatos dizem que ele não tem relação de emprego, então ele não é empregado. Bem, doutor Marcelo, nas fases todas que compõem essa relação, quando do chamamento à Justiça do Trabalho, nós temos uma que é a execução. Muito se comenta sobre, olha, eu ganhei, mas há uma dificuldade tão grande de levar, mesmo quando a gente divide esse ganho, mesmo quando chega a um acordo em que o percentual é ali acordado, diminuído, mesmo assim, por que é tanta dificuldade da gente executar, doutor? Ganhar e levar, né? Tem tido avanços bons, viu, Elias? A nossa Justiça do Trabalho, nesses últimos anos, né, tem conquistado destaque no cenário nacional em relação ao Justiça do Trabalho. Para você ter uma ideia, o ano passado, ao final da nossa gestão, nós fomos o tribunal todo, né, a gestão de um tribunal todo, foi o primeiro lugar em precatório do Nordeste, em relação dos tribunais de trabalho, foi o 6º do país, recebeu selos de qualidade do CNJ, premiações diversas, não só nos prazos, mas também algumas metas que são definidas pelos conselhos superiores. Mas nesse tópico aí da execução, nós amargamos por diversos anos o pior lugar dos tribunais de pequeno porte. Isso nos entristecia, né? Mas o ano passado, foi 2023, foi 2024, nós conseguimos mais de 500 dias avançar nesse prazo. Bom, foi bom. É o nosso sonho, não. E continua avançando. A nova gestão agora mesmo está dando prioridade ao primeiro grau, principalmente as execuções. E nós temos avançado. Na gestão passada, e continua, né, foi criado lá um setor de pesquisa patrimonial, onde está buscando de todas as formas esses devedores, ou que não pode pagar, ou que não querem pagar, para que traga, que pesquise, que procure de todas as formas trazer patrimônio para que possa tornar essa vitória daquele que ganhou um processo, ela prática, né? Porque não adianta estar com papel aqui, eu ganhei, mas não recebi, né? Nós, assim, temos alguns processos ainda de longa duração, né? De processos longos, antigos, velhos, mas temos também avançado nesse tópico. O que isso é bom para a sociedade e é bom também para a nossa justiça, né? Porque a justiça ela se concretiza quando se paga o crédito, não só do reclamante, do advogado, do perito, nas custas do processo, para a União, para essas rendas também transformar-se em benefício para toda a sociedade. Bem, desembargador Marcelo Vieira, para a gente aqui finalizar a nossa conversa, tem voltado a Murici? Ontem e vou hoje à noite para uma seresta. Para uma seresta? Estou de férias. Você viu? canta, não? Não, você nem toca? Não, né? nem toco, nem canto. Entre as frustrações que eu tenho, é uma dessa. Eu tenho um primo que faleceu muito novo, o Gessé, que uma vez me puxou de um palco que eu estava metido a cantor, desça menino, que você é muito desafinado. Mas não deixe de gostar de uma boa música. Como eu estou de férias, fui ontem lá, e hoje tem lá uma seresta da MPB, é aniversário da minha esposa, então vamos comemorar lá, ouvindo lá uma boa música. Olha só que apreciando as coisas boas da vida. Apreciando, revendo os amigos. Revendo os amigos, um amigo de infância, cada um às vezes com destino diferente, mas com história muito comum. Eu estava agora há pouco tempo, o pessoal perguntando, é um vitorioso, por que assim conseguiu um cargo de destaque? E eu recentemente estive em Murici, a gente recebeu há pouco tempo, né, nós vimos aqui um amigo nosso, destacado advogado, mas que continua fumando, mesmo depois de ter um problema de saúde, né, coração. Né? Tem um amigo lá de infância meu, não vou dizer o nome dele também não aqui, mas ele era alcoólatra e me dava uma pena, Elias. Quando chegava ele estava literalmente na sarjeta. E faz uns 15 dias que eu encontrei com ele lá, ele está, como diz, né, lúcido, está limpo.
e com mais de 15 a 20 anos. Um cara humilde e simples, mas venceu o alcoolismo, atribui a Deus e as orações da mãe dele, ele atribui, eu acredito. Aí eu reencontro essas pessoas que têm um pouco da minha história, ou muito. Ou muito, né, da história. Aliás, o senhor está em um pleno que tem desembargadores, cada um com habilidades muito próprias, claro, né? O talentos diferentes. Catão, por exemplo, é um orador exímio. Era um dos melhores, ou que conseguiu melhores índices de conciliação quando juiz de primeiro grau. Conciliação. Fora ser um orador fantástico. O desembargador presidente Jaziel Ivo, um professor extremamente respeitado na Universidade Federal de Alagoas. Doutor em Direito. E, bom, goza de um privilégio que particularmente não tenho, né? É sobrinho de Ledo Ivo, só isso, doutor. Só isso. Olha só, isso sem falar dos demais, as mulheres que estão por lá. Aliás, a Justiça do Trabalho aqui em Alagoas tem mulheres no seu pleno. E isso 3 mulheres já foram presidente do nosso tribunal. 4 mulheres. Isso é extremamente importante quando a gente está discutindo regras que agora são imposições de que mulheres e homens que estão desfrutando da mesma função precisam ganhar igual. Isso era para nem ter discussão, não era, Elias? Mas continua se discutindo, avançando e muitas vezes se desrespeitando ainda. E isso tem chegado lá? Tem chegado. E aí a Justiça do Trabalho atuando de uma forma firme, fazendo, que nós não criamos lei, né? Nós tentamos interpretá-la e aplicá-la a lei. E aplicar. Bom, desembargador Marcelo Vieira, qual é o futuro da Justiça do Trabalho? Nós não podemos esmorecer e nunca vamos fazer isso, como nunca fomos, né? Eu acho que continua sendo um futuro promissor, onde busca, acima de tudo, fazer justiça. E fazer justiça aproximando aqueles desiguais, julgando com muita serenidade e com muita certeza de cumprir a nossa missão, cumprir o nosso dever. E aos menos avisados, aos mais jovens, ver a história da Justiça do Trabalho, aonde começou, de onde veio, aonde está e aonde vai chegar. Que avanço essa justiça trouxe para a sociedade brasileira e alagoana em particular. Como foi essa atuação, né? Quantos tivemos questionado atuações dos juízes do trabalho, servidores e outros? Como é o procedimento dela em respeito à advocacia e às partes, né? Existe essa avaliação? Ela tem cumprido a sua tarefa? Me parece que sim. Então acho que é uma justiça que atua com louvor e com muito respeito à sociedade alagoana, em parceria, muitas vezes, com outras justiças também. Desembargador Marcelo Vieira, foi um prazer tê-lo aqui. Também, rapaz, você sabe, desculpa a expressão rapaz, foi muito espontânea, mas é um jovem também, colega, que eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho que você faz. Vi há pouco tempo a entrevista sua com acho que é neurocirurgião e diversas Dr. outras Fernando personalidades. E uma marca, né? Fui muito amigo do irmão dele, e quando a minha mãe teve um problema de saúde, nunca esqueci, faz muitos anos, eu sou órfão há muitos anos, mais de 20 anos, ele chegou aquele jovem ainda, que ele continua jovem, né? Passou assim a chave no pé dela e disse, tem que ir para a UTI. Como é que um médico pode, só com esse negócio, identificar isso? Mas é a genialidade, a genialidade, né? Do Marcelo, prazer. Um ótimo dia, uma excelente semana. Um abraço, obrigado pela oportunidade que dá a Justiça do Trabalho e a todos nós que somos encantados com o mundo da justiça. Olha, a nossa conversa de hoje foi com o Dr. Marcelo Vieira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, o nosso TRT Alagoas. E eu quero convidar você para na próxima terça-feira estar juntinho conosco, conversando comigo, conversando com Elias Ferreira. Até lá!